qual é o imortal aí na pessoa? É o espírito ou é a alma? Quando você pega as palavras que Paulo usa lá, pneuma e psique, as duas palavras que ele usa no grego, as duas elas podem ter o sentido de do fôlego de vida. E agora, qual delas sai e vai para Deus? E o que significa a outra, se a pessoa crê na imortalidade? Reparem, queridos, que se torna difícil de explicar, mas nós conseguimos explicar. Como o pastor Misael falou, Deus molda o homem, lá em Gênesis, ele faz o corpo, mas o corpo está sem vida, é inerte. O que Deus faz? Ele sopra o quê? O fôlego de vida ou o pneuma, o espírito na pessoa. E a pessoa aí, ela não adquire uma alma, ela se torna alma vivente. Isso é muito importante. Quando a pessoa morre, o corpo ele vai para o pó da terra e ele se desfaz. O espírito, que é este fôlego de vida, que ele não é uma consciência da pessoa, ele, quando entra no corpo, em ação com o corpo, ele torna a pessoa uma alma vivente, ou seja, ele faz nós existirmos. Então, como alma vivente, nós pensamos, nós sentimos, nós desejamos, nós temos os sentidos. Então, queridos, o que acontece? Fica muito mais fácil de explicar primeiro aos Tessalonicenses. O que está dizendo ali? Que Deus santifique tudo. Santifique o vosso espírito, né? Quer dizer, que ele volte a ser, né, o espírito que nos liga ao Espírito Santo de Deus. Que ele santifique o nosso corpo físico e que ele santifique nós como um todo, alma vivente, em nossos pensamentos, sentimentos, desejos e tudo mais. Então fica muito claro, né? E aí, meus queridos, quando você pergunta o que acontece com a pessoa, quando o fôlego de vida sai, a alma vivente morre. E o corpo volta para o pó da terra e a pessoa, então, fica inconsciente, aguardando a volta de Cristo. Não poderia ser de outra maneira. É isto que as Sagradas Escrituras ensinam. E aí, para nós entendermos a parábola do rico e do Lázaro, nós temos que ter o seguinte cuidado. É a Escritura, é a palavra de Deus que vai iluminar essa parábola. Então nós temos que pegar a parábola à luz da explicação da palavra de Deus. E não o contrário, pegar a palavra de Deus para entendê-la à luz da parábola, que é o que muita gente vai fazer, porque vai tentar provar por meio de uma parábola que a alma é imortal. Quando a Bíblia, ela toda, vai deixar claro que não é. Você pode pegar o que nós chamamos de Antigo Testamento inteiro, que é o texto hebraico, texto aramaico, e você não encontra lá a afirmação de que a alma seja imortal. Não encontra, queridos. O que você encontra? Você encontra Jó capítulo 14 e verso 12, você encontra Salmos 115, verso 17, e Eclesiastes, inclusive um versículo que você citou no começo, presbítero Maciel, 9, verso 5, verso 6, verso 10, só para citar alguns exemplos que deixam muito claro que tanto justos quanto ímpios jazem em silêncio e inconscientes no pó da terra. E assim será até o dia da ressurreição. Pela lógica, é isso mesmo que vai acontecer. Lá no Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 20, nos é falado sobre o juízo de Deus. Você vê que Deus vai julgar todos
no final dos tempos. Ele vai julgar tanto aqueles que morreram ao longo da história e que ressuscitarão na segunda ressurreição, quanto ele vai julgar também os que morreram na última rebelião após o milênio, naquele momento. Quanto aos justos da primeira ressurreição, eles vão receber a sua recompensa, diz as Escrituras, quando Cristo voltar. Eles reinarão com ele mil anos e depois estarão para sempre com ele na nova terra. Então, as Escrituras só falam em recompensa nesse contexto. Então, como que você pode ensinar que quando a pessoa morre, imediatamente ela vai desfrutar alguma benesse no seio de Abraão ou no céu, ou então ela vai para o inferno, logo que ela morre, ser castigada? Repare a incoerência que é esse pensamento. Repare a incoerência que é acreditar dessa maneira. Você está contradizendo o que diz as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, queridos, ele vai nos falar que a morte é um sono do qual ele vai despertar as pessoas. Pega lá, Mateus 9:24, Marcos 5:39, João 11, versos 11 e 12. Compare, contraste com todo o Novo Testamento, as cartas, começando por Atos, capítulo 7, verso 60, capítulo 13, verso 36. Pegue 1 Coríntios 11, 30, 15, 6. Não tem como eu ler tudo, mas estou citando para vocês aí bastante argumento. Então, 1 Coríntios 15, 6, 18, 20 e 51. Pegue 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 15, que fala da ressurreição. Pegue 2 Pedro 3, 4, e você vai ver que em todas elas a palavra de Deus fala que a morte é comparada a um sono. O próprio Senhor Jesus nos ensina que é um sono do qual ele vai despertar o homem. Quando isso vai acontecer? Na ressurreição. É incoerente e é conflituoso, e eu diria até que não é possível uma pessoa crer na ressurreição, na doutrina da ressurreição e na doutrina da imortalidade da alma. Porque a palavra de Deus fala que a recompensa dos justos virá por ocasião da ressurreição. E não quando ele morre imediatamente, que ele vai para um lugar intermediário, ou mesmo ele vai para o paraíso. Então, é incoerente você acreditar nas duas coisas. Eu acredito que quem pensa em conciliar essas coisas está redondamente equivocado. Não tem base nenhuma nas Escrituras, né? Não tem conhecimento das Escrituras. Repare, queridos, que o próprio Senhor Jesus, ele fala que haverá recompensa quando ele voltar. Aí ele vai separar uns à sua direita, outros à sua esquerda. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 16, verso 27, está escrito no capítulo 25 de Mateus, do 31 ao 46, está escrito lá em Lucas capítulo 11, versos 31 e 32. Então, quer dizer, a recompensa acontece por ocasião da vinda de Cristo. Então, como é que eu vou acreditar no contrário? Como que Jesus pode ensinar por meio da parábola do rico e do Lázaro que imediatamente após a morte acontece uma recompensa para a alma imortal? Como eu posso acreditar em tal coisa, sendo que ele mesmo falou que a recompensa virá quando ele voltar? Seria totalmente incoerente eu defender tal coisa. Então eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para que interpretem tudo à luz das Escrituras.
Eu vou repetir, queridos, interpretar à luz das Escrituras. Por que interpretar à luz das Escrituras? Porque, amados, parábolas, elas trazem um ensino central, mas parábolas não são relatos historiográficos, jornalísticos ou com história oral que seja, que nós possamos pegar o relato e os detalhes nós venhamos a acreditar piamente em cada um deles. Porque, veja bem, se fosse assim, se nós pudéssemos pegar as parábolas e acreditar nos detalhes, e nós pegarmos todas elas, ainda que elas sejam baseadas em eventos verdadeiros ou contenham histórias verdadeiras, nós teríamos uma enorme dificuldade, porque nós teríamos que pegar, por exemplo, Juízes, no capítulo 9, versos 7 a 15, segundo Reis, capítulo 14 e verso 9, onde há uma parábola, e nós teríamos que explicar como é possível que as árvores que foram uma vez ungir para si um rei e mantiveram entre si uma conversão, é isso que fala essas passagens, até uma parábola das árvores que foram ungir para si um rei e mantiveram entre si uma conversação entre elas. O que faremos, ou como faremos, ou quem ungiremos. Eu teria que explicar, então, se a parábola é literal, eu teria que explicar, então, e provar, mais do que explicar, provar, né, como que as árvores falam e como que elas fazem para ter reis entre elas. É claro que não. É uma parábola. A mesma coisa também é com muitas outras parábolas bíblicas, inclusive essa parábola do rico e do Lázaro. Agora, se alguém me explicar, alguém me falar que esta parábola, né, lá em Juízes, ela prova que as árvores têm reis e as árvores conversam entre si, então também eu poderia acreditar que a parábola do rico e do Lázaro pode provar nos seus detalhes a imortalidade da alma.